Gente, nós vamos meditar na palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12. Nós vamos ver nesse capítulo a chamada de Abraão. A partir do primeiro versículo nós lemos assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, porque naquele tempo o nome dele ainda era Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. Então nós lemos do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 12 de Gênesis. A palavra Gênesis significa princípio, e esse livro trata do princípio de todas as coisas, da criação de Deus, da criação da terra, a criação do homem e os caminhos que Deus foi estabelecendo aqui na terra para cumprir o seu propósito, porque Deus, ele é um Deus de propósito. Ele nos criou a cada um de nós para um propósito. E a tentativa do inimigo é nos tirar desse propósito, é nos enganar, para nós não entrarmos no propósito de Deus e acharmos que o propósito do inimigo, que o nosso propósito, o nosso pensamento é melhor do que aquilo que Deus tem para nós. Mas quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: você sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus chamou Abraão para ele ir para uma terra. Mandou ele sair da parentela dele, sair da casa do pai dele e ir para uma terra que ele não conhecia. Deus chamou Abraão para ir para um lugar que ele não sabia como era. Uma terra, Deus foi claro e disse para ele: você vai para uma terra que eu te mostrarei. Quer dizer, ele saindo, obedecendo e saindo e começando a caminhar, Deus ia mostrando. Então, o que nós vemos aqui? Que Deus, ele vai realizando à medida que nós vamos dando passos em relação àquilo que ele tem falado conosco. Muitas vezes nós não avançamos e não começamos a caminhar porque nós queremos muito detalhes dessa caminhada. Queremos muito detalhe desse plano. Queremos muitos detalhes desse projeto. E ficamos ali parados, esperando que Deus explique tudo para a gente poder sair do lugar. Mas Deus só dá uma segunda palavra quando eu obedeço a primeira. Porque Deus não vai desperdiçar a palavra dele. Deus é Deus de propósito. Se eu não obedeci o que ele me falou a primeira vez, como ele vai me dar uma segunda palavra? Ele vai dando a segunda quando eu obedeço a primeira. Ele vai dando a terceira quando eu obedeço a segunda. Enquanto eu não obedeço a primeira instrução,
ele não vai falando mais comigo, até eu obedecer aquela. Por isso que muitas vezes áreas da nossa vida ficam estacionadas. E às vezes nós até falamos, Deus nunca mais falou nada sobre esse assunto comigo. Mas eu não obedeci a primeira vez que ele falou. Eu só ouvi a palavra, até guardei aquela palavra, mas eu não andei nela. Então não adianta eu guardar a palavra e não andar nela. Antes de eu vir para cá, eu passei por um lugar e um moço falou assim comigo. Um moço falou assim: pastora, eu tenho gostado muito das ministrações que a senhora tem ministrado. Eu falei assim, mas isso não adianta nada. Não adianta gostar da palavra e gostar da ministração, mas eu não andar nessa palavra enviada, eu não praticar essa palavra. É muito romântico nós gostarmos de uma palavra. É muito romântico nós gostarmos de um louvor. Mas não adianta. Isso é só romântico. Mas não vai adiantar se eu não andar nela, se eu não praticar. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que ser praticantes da palavra. E não somente ouvinte. Só ouvir não vai adiantar. Eu preciso que essa palavra me envolva. Eu preciso que essa palavra se aposse da minha vida. Eu preciso respirar essa palavra. Eu preciso comer essa palavra. Eu preciso andar nela, porque eu andando nela, a transformação vai começar de dentro para fora. E eu vou começar a andar num plano que Deus tem para a minha vida. Eu vou começar a me estabelecer num plano que Deus tem para a minha vida. Aí o que vai acontecendo? Na medida que eu vou andando na palavra, Deus vai falando a outra. Aí eu andei naquela outra, Ele vai falando a outra. Então a obediência vai nos envolvendo com Deus. A obediência, ela vai nos envolvendo com o plano que Deus tem colocado para cada um de nós. Com o projeto que Ele tem para nós, com o propósito que Ele tem para nós. Tem um monte de gente que fala, não, porque Deus tem um plano na minha vida, mas anda na desobediência, não tem compromisso com aquele plano, com aquele propósito, não tem aliança com o Deus que liberou a palavra, mostrando o plano. E o maior engano que pode existir é que a pessoa acha que Deus tem um plano. Ela ouviu de Deus, Deus comunicou para ela através da sua palavra, da palavra pregada. Ela veio aquela certeza que Deus quer fazer aquilo na vida dela, quer executar aquele plano na vida dela. E ela para naquilo ali. Ela para naquele ouvir. E ela pensa que Deus vai esperar que ela tome uma decisão e que ela entre naquela palavra e comece a andar naquela palavra a vida toda. A vida toda. E a vida toda ela vai falar assim, Deus tem um plano para mim. Mas ela não entra no plano. Aí o que acontece? O que acontece é que Deus pega aquele plano e cumpre na vida de uma outra pessoa que quis o plano, quis andar no plano e viver no plano. Ah, mas Deus mudou o plano. Não, o plano continuou o mesmo. Deus mudou as pessoas. Porque a primeira pessoa não quis. O plano é de Deus, não é da pessoa. A pessoa foi convidada por Deus a viver aquele plano, aquele propósito e aquele projeto, mas ela não quis. Ela não quis, o plano vai continuar, porque aí entra a palavra, eu, o Senhor, não mudo, o plano continua. Mas quem ia andar no plano vai ser uma outra pessoa que Deus vai colocar. Por quê?
Porque o outro não quis. Não quis obedecer, não quis fazer como Deus queria que fosse feito, não se posicionou em Deus para viver aquele propósito e pensa que a vida toda Deus vai esperar eu tomar uma atitude e tomar uma decisão de caminhar naquela palavra. Numa palavra que eu criei, é verdade, que eu recebi, é verdade, mas eu não andei. É verdade que eu não andei. É verdade que eu não caminhei na palavra que Deus me deu. Eu não avancei naquela palavra. Eu não cresci naquela palavra. Eu não amadureci naquela palavra. Então o que Deus faz? Pega aquele plano e coloca uma outra pessoa que quer andar, que quer crescer, que quer avançar e que quer amadurecer naquele plano. E quem não foi, ficou para trás. E quem não entrou no plano, ficou estacionado. Não avançou na vida, mesmo sabendo que Deus tem um plano, não foi. Não foi. E não foi assim que aconteceu com Abraão. Porque quando Deus falou com ele, ele saiu. E ele continuou caminhando. Depois Deus falou com ele que ia dar um filho para ele. E mais tarde Deus deu um filho para ele. Antes desse filho da promessa nasceu um outro filho que não era o da promessa. Porque Abraão, junto com a esposa dele, fizeram um plano que não era o de Deus. E eles andaram nesse plano que não era de Deus. 13 anos Deus ficou sem falar com Abraão por causa disso. Até que ele voltasse a obedecer. Aí quando ele voltou a se posicionar, a crer, a obedecer, o filho da promessa nasceu. Aí Deus continuou falando com ele. Deus continuou falando. Deus continuou falando. Então, às vezes, nós atravessamos um tempo de silêncio. Silêncio de quem? De Deus. Aí a pessoa fala assim, não, quando Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Não está trabalhando não, Deus está em silêncio mesmo. Ele está esperando eu obedecer a palavra que Ele me deu para Ele começar a trabalhar. Deus não tem aliança com rebelde. Deus não tem aliança com desobediente. Ele tem um plano para todos. Agora, o meu comportamento de obedecer ou de desobedecer, que vai trazer o mover de Deus para a minha vida ou não. Que vai trazer o mover de Deus para a nossa vida ou não. Então, Deus tem nos chamado para um crescimento. A vontade de Deus é que a gente cresça. A vontade de Deus é que você saia do lugar. E que eu também saia do lugar. Ele tem esse plano para cada um de nós. Nós vamos ler aqui um texto. Que está em 2 Coríntios. É um texto que está em 2 Coríntios. O pastor Guilherme vai achar essa referência para mim, depois ele vai me dar. Vai me dar ainda, que é fácil de achar. Mas Paulo fala assim: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Eu pensava como menino. Mas agora não. Quando eu fui um menino, eu fiz o que um menino fazia. Eu pensava como ele, eu falava como ele. 1 Coríntios 13. Eu sabia que era o 13, não tinha certeza do versículo. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino,
Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, o que Paulo está falando? Ele está falando assim, um dia a gente tem que crescer. Um dia a gente tem que virar um homem. E depois que a gente vira um homem, vira uma mulher, nós acabamos... O homem acaba com as coisas de menino e a mulher acaba com as coisas de menina. Então, muda o hábito, muda o comportamento, muda a maneira de pensar, a maneira de falar, mudam as atitudes. Então, cada dia Deus quer nos mudar, cada dia Ele quer nos transformar. Tudo para um propósito que Ele fez para cada um de nós, um plano que Ele tem para a nossa vida. Esse plano que Ele tem para cada um de nós. Então, de repente, você está aí, mas até hoje não aconteceu, mas você tem dado passos, você tem sido obediente, você tem praticado a palavra de Deus, você saiu daquele tempo de audição para ser um praticante, aquele tempo que você só ouvia e só ouvia. Você entrou numa aliança com Deus, você tem compromisso com Deus, você tem responsabilidade com as coisas de Deus, porque quando a gente era menino, a gente não tinha. Mas aquilo ali era um começo. Mas eu não posso ficar a vida toda num começo. Eu tenho que começar a dar passos. Eu tenho que crescer. Eu tenho que chegar à maturidade. Nós precisamos chegar à maturidade. Eu não posso ficar a vida inteira só num estágio e morrer naquele estágio. Quando o pai de Abraão, para você ter uma ideia, quando o pai de Abraão, ele saiu, é no capítulo 11 de Gênesis. Quando o pai de Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, ele saiu também com a intenção de ir para Canaã, para onde Deus queria que Abraão fosse. Mas aí, ele saiu com Abraão, saiu com a família de Abraão, né? No caso, Abraão, a mulher dele, os servos dele. Ele saiu de Ur dos Caldeus, levou um irmão de Abraão também, levou Ló. E ele saiu com a intenção de ir para Canaã. Mas eles chegaram num lugar chamado Harã. Ele chegou num lugar chamado Harã e habitou ali. Com certeza, ele teve uma ideia assim, eu vou dar um tempo aqui em Harã, e depois eu saio daqui e continuo caminhando para Canaã. Mas ele ficou toda a vida. Ele ficou toda a vida em Harã. Que o que aconteceu com ele? Ele acabou morrendo lá. E não chegou em Canaã. E Deus falou para Abraão, eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. E era justamente Canaã. O pai de Abraão já tinha isso no coração dele. Mas quando chegou em Harã, ele parou. E acabou ficando e acabou morrendo ali. Morreu com 205 anos. E sempre vai ter um Harã no meu caminho e no seu. Para você parar com aquele pensamento, vou recobrar forças, vou dar um tempo, depois eu continuo. Aí o que acontece? Não continua nada. E acaba ficando ali e sai daquilo que é o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Nós clamamos agora por todas as pessoas que não estão conseguindo, Senhor, entrar no seu plano. Pessoas que nem sabem do plano que o Senhor tem para a vida delas, Senhor. O plano maior, que é o plano da salvação em Cristo Jesus,
E dentro desse plano de salvação, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós aqui na terra. Meu Deus, que cada um receba o seu chamado, receba a sua direção, e que cada um de nós possamos andar nesse propósito, possamos ter aliança contigo, compromisso, envolvimento contigo, relacionamento contigo, intimidade contigo, responsabilidade, em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, abençoa cada família, abençoa cada lar, no nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo,